Shabbat Shalom. Parashá, ela chama-se Shoftim. Ela começa em Deuteronômio, no capítulo 16, do versículo 18, e ela vai até o capítulo 21, versículo 9. Essa parashá é muito interessante, porque ela vai trazer para a gente alguns aspectos da organização do Estado, do país de Israel, o levantamento de juízes, a advertência contra a idolatria, o julgamento em alguns casos difíceis, os decretos sobre os reis, a herança dos sacerdotes e dos levitas, advertência contra práticas pagãs. Moisés, ele é a segunda vez que nós encontramos na Torá. A primeira vez está no Gênesis, quando Deus aponta a vinda do Messias. Agora Moisés vai falar da vinda desse Messias, né? Também nós vamos ver sobre a cidade de refúgio. O que era essa cidade de refúgio? A questão das testemunhas, como poderíamos julgar o caso. Nós vamos ver um exemplo aqui, que Yeshua vai ter aquele encontro com a mulher adúltera, que ele vai citar aquela palavra, quem não tiver pecado, que ataque a primeira pedra, muitas vezes mal entendido. A maneira que as leis sobre as guerras, quando havia um homicídio que não se achava o autor. Então esses aspectos da porção, ela nos orienta como Deus queria que Israel funcionasse. E isso também funciona na nossa vida. No capítulo 16, no versículo 18, por favor. É 16, 18, ao contrário. Porás juízes e oficiais em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, eles julgarão o povo com juízo de justiça. Porás nas tuas portas. O interessante é que, o que vocês pensam dessa frase? O que vocês entendem? Juiz na porta. Vocês lembram de alguém que ficava à porta da cidade? O juiz, na entrada, as cidades, a maioria delas eram muradas, e ele ficava à porta ali para julgar as questões das pessoas com os seus problemas. As pessoas, elas não deveriam resolver os seus próprios problemas sozinhas. Normalmente, quando nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, na maioria das vezes não dá certo. Por quê? Os nossos interesses sobrepujam a justiça. E esses juízes ficavam à porta, se trazia o problema, e ele iria julgar quem estava com razão e quem não estava. Mais à frente nós vamos ver que Yeshua também passa por essa situação. Mas quem é o personagem, vocês lembram, que ficava sentado à porta? Não lembram? Não. Ló. Ele estava sentado à porta da cidade. E essa lei, além de ser para Israel, também era para as nações circunvizinhas. Era um procedimento, em vez de ter um fórum, era local ali que ficava o juiz. Um juiz, ele tinha que ter equilíbrio, maturidade, capacidade para poder julgar as questões, né? E aí o que acontecia? Ele deveria julgar com justiça, sem interesses pessoais. Continuando. No versículo 21, desse mesmo capítulo, versículo 21. Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nesse momento ainda não havia
o templo, tinha um Mishkan. E as pessoas que estavam nas suas cidades, elas levantavam altares para Deus. Por que não era para fazer isso? Porque eles tinham como adoração as árvores. Você que é professor de história, não sei se você já lembra desse fato, que os pagãos eles adoravam as florestas, né? Os indígenas fazem isso. Os indígenas adoravam, tem as lendas, né? Do Curupira e outros personagens. É muito comum, inclusive esses tempos aí, um irmão mandou para mim uma imagem de bolas de fogo correndo no meio da mata. Agora você joga de fogo corredor. Exatamente. Isso aí é um processo natural, principalmente da temperatura, que os raios eles vêm e viram essa bola. E o pessoal tentando filmar para dizer que era um ET. Então, e as pessoas adoravam essas bolas de fogo. Então, não faça isso. O que significa isso? Né? Vamos tentar fazer uma questão didática. Por que não era para fazer o altar perto desses lugares? Porque eles faziam as suas adorações naqueles locais. Então, nós não devemos ter relacionamento de adoração perto de certos locais onde é o quê? Realizado a idolatria. Então, é muito sério isso. Muitas vezes, as pessoas elas são muito levadas à idolatria pelo costume. As pessoas começam a achar que aquilo está correto. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu vejo uma realidade dentro disso. Por que eu vejo essa realidade? Muitas vezes, nos estudos que nós damos, passa alguns dias e a pessoa está fazendo exatamente ao contrário. Qual a conclusão que eu chego? Que ela não leu, não estudou, não interessou, e ela continua trazendo costumes idólatras, que ela não percebeu que é uma idolatria, que é um equívoco, né? Então, aqui ele nos chama com toda essa preocupação. No capítulo 17, versículo 1. Aqui também é muito importante a gente avaliar esse aspecto. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação. Porque é o quê? A abominação para o Senhor teu Deus. O que vocês entenderam dessa orientação? O que vocês compreenderam? Dá para entender o que ele está dizendo? Por que não se podia fazer uma oferta maculada, um animal com defeito? Os sacrifícios, ele simbolizava quem? Yeshua. Então eu não poderia pegar, se eu tivesse um boi manco, com um defeito qualquer, eu não podia apresentar aquele sacrifício para Deus como sacrifício, nem uma ovelha. E por quê? Porque um animal com defeito não tinha valor comercial. Se Deus permitisse, no templo só teria todo tipo de animais, todo tipo de refúgio de animal. Então, outra coisa, Deus, ele não quer o refúgio. A Bíblia diz que nosso corpo é um sacrifício, nós temos que ter um sacrifício perfeito diante de Deus. Nós temos que estar. E essa perfeição é uma perfeição espiritual. E existe hoje muitos servos de Deus que são capengas, todos cheios de defeito. Ele se apresenta diante de Deus. Então Deus fala, não traga esse tipo de sacrifício na minha presença. O que eu faço para fazer isso? Mudar de atitude. Mudar de maneira. Como eu devo lidar com Deus? É uma coisa séria. Não podemos brincar com as coisas sagradas. O tempo de brincar com as coisas sagradas já passou há muito tempo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 20, apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20, olha o que ele diz. E isso é importante vocês mentalizarem, colocarem na mente, vocês que estão na live também, põem no coração de vocês, não tragam ofertas ao Criador com defeito.
Não se ofereça como sacrifício vivo a Deus enquanto estiver cheio de defeitos. Olha o que diz ali. 2 Pedro. É 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Então, se você não tem, se você está todo problemático, corrija, conserte a sua vida. Esse personagem, Pedro, é um exemplo claro. Pedro é uma pessoa totalmente instável, difícil. Lá no Getsemane, quando Yeshua foi preso, ele sacou uma arma e o que ele fez? Cortou a orelha do soldado. Qual seria a impressão que vocês teriam se eu estivesse aqui e vocês percebessem que eu estava armado? Não é estranho? O que um discípulo do Senhor está fazendo armado? Era costume? Era tradição? Era. Só que ele é uma pessoa o quê? Instável. Nem uma pessoa que seja instável pode ter o quê? Uma arma. Para você conseguir autorização, você tem que passar por um tratamento lá psicológico, você tem que ser analisado para ver se você tem condições. Eu sou uma pessoa que não tem. Não posso andar armado. Porque senão seria uma coisa absurda. Então é melhor que não, porque eu engulo o sapo de travessado. Então é melhor não mexer com isso. Porém, o que Pedro chega a uma situação que ele começa a discutir com Paulo, e a Bíblia diz que ele ia dando umas bolachas no Paulo, uns tapas na cara de Paulo. Esse era Pedro. Mas com a conversão genuína, com o passar do tempo, no começo ele era uma oferta o quê? Com defeito. Mas com o passar do tempo ele vai começando a fazer o quê? Vai se aperfeiçoando. E a maioria das pessoas não leem a carta de Pedro. E se você for ler a carta de Pedro, ele é muito carinhoso nessa época. Filhinhos, né? Rogo que não façais isso. Queridos, ele muda de atitude. Então a mudança de atitude é um significado que ele deixou de ser uma oferta com defeito e passa a ser uma oferta perfeita. Porém, uma oferta perfeita, mas com princípios. Ser generoso, misericordioso, bondoso, mas tem que ter princípios, senão não funciona. Por quê? Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, vamos fazer uma análise sintática desse texto. Depois que você escapou das corrupções desse mundo, está falando do mundo espiritual. As cartas eram em termos espirituais. Depois que você saiu das corrupções desse mundo, tá? Das falsas religiões, dos falsos ensinos, né? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por eles vencidos, o que vai acontecer? O último estágio vai ser o quê? Percebeu? Quando você está vivendo no mundo aí fora, é um mundo religioso. Pedro não está mandando carta para ateus. Está mandando carta para pessoas que têm uma fé. E essa pessoa ignora e volta a praticar aquelas coisas. Próximo versículo. O que está dizendo aí? Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho do quê? Chofetim, que é a parábola, a porção de hoje, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi. Hoje você não pode dizer, não sabia. Não tenho a ideia, nunca ninguém me falou isso. Porque aí você está mentindo. Então, preste bem atenção. Aí a pessoa diz, mas poxa vida, é real isso? Sim. Segundo Tessalonicenses, olha o que Paulo vai dizer. Quando eles estudam as cartas de Paulo, eles pegam aquilo que apenas interessa. Eles tiram, segundo a carta de Paulo, capítulo 2, eles tiram o que lhe interessa e ignoram as admoestações. 2:10, tá? E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser. Então preste atenção. Injustiça é algo contrário à justiça, contrário à maneira correta de se relacionar. Porque não receberam o quê? O amor, você aprendeu, mas só que você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, de coisas que lhe interessam. Olha o próximo versículo. E por isso Deus lhe enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Quem que envia? Nosso Deus. O capiroto tem a costa larga. Todo mundo diz, é ele que está me enganando. Não. É o próprio Deus que conhece o coração e ordena, permite que venha o quê? Um espírito de... Para quê? Que creio na mentira. E vai para o próximo. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Percebeu? O que Pedro fala, o que Paulo confirma. Aí essa pessoa, mesmo que o Senhor Yeshua se materialize do lado dele, ele não vai acreditar. Porque ele está sob uma forte ilusão, porque ele rejeitou a salvação. O plano da salvação na vida dele foi apresentado, mas ele preferiu fechar os olhos, e agora ele só tem olhos para o quê? Para o mundo e para as coisas desse mundo. Ele não tem mais uma visão espiritual. E ele coloca no lugar da visão espiritual as coisas deste mundo. Então, quando Paulo diz que o próprio Senhor vai enviar um espírito de engano para que ele pereça, porque entenda uma coisa: o maligno, ele só vai tocar no indivíduo se o Eterno permitir. Lembra de Jó? Diz, quando os filhos de Deus foram ter com o Senhor, foi entre ele e Hassatã. A palavra Hassatã significa o opositor, aquele anjo que se opõe. E aí foi dada a autorização. Então jamais vai ter algum problema na sua vida. Quando você estiver passando por problemas, tenha uma consciência. Deus autorizou. E se Deus autorizou, é porque eu estou quebrando alguns princípios. No começo vem uma grande ilusão. Tudo parece muito bom. Só que vai chegar um momento que a ilusão desaparece e surge a realidade. E a realidade é nua e crua, não é? Continuando, vamos voltar lá para Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 8. Então, vocês entenderam esse aspecto? Ficou alguma dúvida? É complexo? É difícil? Mas é a realidade. Muitas vezes esses ensinos acabam afastando as pessoas. Porém, a salvação é o quê? Individual. Israel foi salvo pelos méritos de Abraão. Foi tirado do Egito pelos méritos que foi dado a Abraão e aos patriarcas. Porém, eles queriam fazer o quê? Voltar para o Egito. E o que eles queriam fazer no Egito? O que ele diz lá? Comer das cebolas do... Eles queriam voltar a ter aquela vida que eles tinham lá. Aquelas proibições que Deus deu a eles, aquilo os incomodava. E o que aconteceu? Eles entraram na terra prometida? Não. Só os filhos. Eles não. A mulher de Ló, lembra da história? Ló, a mulher e as suas filhas foram chamadas para serem salvas pelos méritos de quem? De Abraão. A mulher de Ló, no meio do caminho, decidiu fazer o quê? Voltar atrás.
Aí isso chama a atenção. Você vai ficar até quando? Com um pé cá, um pé lá. Ir e voltar. Com Deus não se brinca. Deus é muito sério. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não perceberam o nível de perigo. É que as pessoas, a maioria delas, são manipuladas pela mídia oficial. Elas não acompanham os noticiários genuínos. Guerras e rumores de guerra. Há quanto tempo? Terremotos. Mais de 10 terremotos acima de 7 graus. Venezuela destruída, Colômbia uma parte destruída, no México, na Indonésia, no Japão. Na Indonésia, o terremoto foi tão forte que as pessoas que estavam nos prédios, eu vi hoje, quando eu estava respondendo lá no Facebook aos irmãos do grupo, eu vi as pessoas sendo jogadas para dentro do mar. Imagina você está dentro do seu apartamento e como se fosse uma cana, o seu apartamento, jogando as pessoas dentro do mar. E Yeshua disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Tivemos agora na virada da lua nova, o que nós tivemos? A eclipse. Terremoto. Ansiedade. A guerra atômica volta à tona. As ameaças voltam à tona. Cada vez mais o mundo está estreitando. O profeta Oséias diz que durante 2 dias nós sofreremos e no 3º dia nós seríamos ressuscitados. E Yeshua disse, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois retorne. Yeshua morreu entre o ano 28 e 29. Quando é que vai fazer 2.000 anos? Entre 28 e 29. Depois desse período não tem mais profecias para frente. As profecias se acabaram. É que nós vivemos como um avestruz, com a cabeça enfiada na terra. Nós vivemos assim como se nada estivesse acontecendo, até que acontece em nós. Então nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. O que está fazendo na vida de vocês? O profeta diz assim, passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. O que significa isso? O que é a cega? A colheita. Findou o verão. Acabou o tempo de plantar e de colher. Ninguém planta no inverno, nem colhe no inverno. Ou seja, não tem mais oportunidade. E aí você se perdeu. Deus deu a oportunidade para cada um de vocês, para cada um de nós, de termos conhecimento da verdade. A verdade vos libertará. Esta congregação semanalmente apresenta tantos estudos esclarecedores. Se alguém disser que não tem estudo esclarecedor, está mentindo, porque tem. Nós apresentamos o máximo possível de todos os pontos e aspectos do que está acontecendo. Mesmo assim, as pessoas continuam como se estivessem adormecidas. Vamos lá para o versículo, no capítulo 17, versículo 8. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre o apelo e apelo, entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, o próximo. E virás aos sacerdotes e levitas e ao juiz que te houver nesses dias, e indagarás a ele, e te mostrarão a sentença do qual deve ser o procedimento, subir ao seu líder espiritual e perguntar. O que o senhor acha? Se não há uma solução, e aí então vai ser o juiz que foi escolhido para dar uma solução. Não dê a sua solução, porque o ângulo de visão que você tem, às vezes é muito diferente do que é o real. Uma palavra bem colocada
com o juízo. Por exemplo, você pediu um conselho, aí eu dou um conselho para você. Você diz, tem razão. Porque às vezes o seu propósito, você está olhando para cá, mas a resposta está do lado de cá. Quem está de fora, não é que ele é especial, não é que ele tem virtudes a mais, não é isso. É que ele consegue enxergar a situação porque ele não coloca o sentimento no negócio. Às vezes a gente coloca. Quando é coisas que eu tenho um sentimento, eu nem procuro não resolver, para não ser tendencioso. Compreende? E aí deve ser feito desta maneira. Versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuires, e nela habitares e disseres, porém um rei sobre mim, como todas as nações que estão no meu redor. Isso aconteceu na época de Samuel. Moisés profetizou, na época de Samuel eles pediram um rei. Continua. Tu colocarás um rei sábio sobre a ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja o teu irmão. Continua. Mas ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao quê? Ao Egito. Quem foi o personagem, um rei sábio, que tinha muitos cavalos e casou com a filha do faraó? Salomão. E o que aconteceu com ele? Pereceu. Olha a profecia, olha a coisa extraordinária que foi essa profecia. Então ele está dando um alerta. Para Salomão também ter essa alerta. Ele tinha mais de 1000 cavalos. Só ele. Esposas. E foi lá e casou-se com uma egípcia. O próximo. Outra aí. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata e ouro. Está descrevendo exatamente quem? Salomão. Não sempre o Eterno rejeitou a poligamia. Sempre. Havia só uma alternativa. Se a esposa fosse estéril, então ele poderia ter uma segunda esposa para ter filhos, para não perder o quê? A linhagem. Só isso. Entende? E aqui exemplifica exatamente o que aconteceu com Salomão. O próximo. Ele deveria escrever. Salomão escreveu. Enquanto ele estava ao lado de Deus, ele fez Eclesiastes, fez Provérbios. Depois ele vai chegar ao fundo do poço. Então nós vemos aqui que tudo o que foi dito aconteceu. Se aconteceu com eles, por que não vai acontecer conosco? Será que Deus esqueceu? Deus morreu? Tem um filme muito legal chamado Deus Não Está Morto. Tá lá, Deus está morto, aí tem um nãozinho. Vocês acham isso, provavelmente. E aqui fala exatamente isso. Será que ele morreu e esqueceu de nós? Claro que não. No capítulo 18. 18 primeiro? Isso. Os sacerdotes e os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Continue. Por isso não terão herança entre seus irmãos, e o Senhor é a sua herança, como ele disse a eles. Então os sacerdotes não foi permitido ter propriedades, porém os seus irmãos deveriam mantê-lo. O apóstolo Paulo, ele vai falar que aqueles que vivem para o Evangelho deveriam viver do Evangelho. Porque parece fácil, mas quem administra uma congregação, uma igreja, não é apenas aquele horário que ele está apresentando a mensagem. É todos os dias, toda hora. É um irmão com problema de saúde com a família, é um irmão desempregado, é uma pessoa com problema com o filho. Você tendo que preparar estudos, você tendo que dar respostas. E para mim é um grande problema. O maior problema que eu tenho, sabe qual que é? O
confronto das ideias. E hoje nós temos um inimigo terrível, chamado IA. As pessoas não sabem pesquisar. E a IA responde o que você quer ouvir. Então, quando você for pesquisar, não faça uma pergunta seca. Pergunte como é a resposta na visão messiânica sobre esse tema. Aí vai sair a sua resposta. Se você perguntar como é que é a visão cristã católica, vai ser católica, porque ela atende todos os teus desígnios baseado na base de dados e não na realidade. Esse é o grande problema. Eu, para chegar a conclusões de alguns princípios, eu tive que estudar meses e meses, pesquisando e não achava. E a mesma informação que eu tinha era distorcida do outro, distorcida da outra ali. Até que você vai conseguindo chegar a uma realidade. Eu tenho um estudo que eu vou postar para vocês, estou só esperando o Wellington fazer o acabamento para mim, eu mando o estudo e ele prepara lá no... Ele tem um programa muito bacana que consegue dar uma melhorada em tudo que a gente escreve. Sobre o Apocalipse 13. O Apocalipse 13 fala do quê? Do que está acontecendo. Dessas IAs. As pessoas estão começando a adorar. Você já parou para pensar quantos minutos você fica por dia, quantas horas na tela? Já parou para pensar nisso? Você não é capaz de respirar. Hoje a televisão está perdendo o seu espaço. A Rede Globo está falindo. Por quê? Porque é muito mais didático, muito mais dinâmico a informação. Isso não é ruim, desde que você saiba usar a informação. Informação é tudo, quando tem uma forma objetiva. Coloque para mim Salmos capítulo 1, versículo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muito bem. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como é que eu sigo no conselho dos ímpios? Nós trazemos uma mensagem, ele corre para conferir, mas numa base de dados ímpia, e aí ele fala, ele vai dizer, aquele boca aberta sabe mais do que eu, a inteligência artificial não sabe. Ele se assenta à roda dos... O que é sentar-se à roda dos... Se juntar com pessoas que escarnecem da palavra de Deus. Você não precisa ir muito longe, tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo de estudar porque a minha vida é corrida. Só que se você entrar um pouquinho nas redes sociais, você vê que ele fica o dia inteiro postando coisas. Para mim não faz a menor diferença. Eu não faço o papel do Espírito Santo. Quem convence e converte é o Espírito Santo. Não é a minha parte. Eu sou apenas o carteiro. O carteiro traz o quê? Informação, a carta, a correspondência. Eu não posso brigar com o carteiro quando ele me traz cobrança aqui, ou uma intimação. Eu posso brigar com ele? E nem com o cara do Mercado Livre. Porque ele está coitado, ele tem que trazer a informação, ele tem que trazer o objeto. Então, a mesma coisa é a nossa missão. Nós levamos a mensagem. Então, bem-aventurado é a pessoa que não se assenta nessas rodas de escarnecedores. Né? Por quê? A quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. E a cobrança que virá é uma cobrança altíssima. A cobrança que virá será diferente para a pessoa que nunca conheceu a palavra, aquela pessoa que nunca esteve na presença de Deus. Nós teremos muitas surpresas. Pessoas que nós tínhamos certeza que estaria junto, não vão estar. E pessoas que nós achávamos que esse não vai para lugar nenhum, vai estar no lugar de honra. Porque quando ele conheceu, ele aceitou e abriu o seu coração. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 14. Esse aqui é complicado.
Porque estas nações que possuirás deram ouvidos a observadores de tempo e adivinhos. Mas quando a ti o Senhor teu Deus não permita que o faças, o próximo. O Senhor teu... Não, volta, perdão. Na minha versão aqui está até um pouquinho melhor. Deixa eu falar aqui. Pois, cadê? As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam a magia e adivinham. Vocês já foram na igreja, não foram? Toda igreja tem uma adivinha, que ela se apresenta como profeta. O que acontece no final do culto? As pessoas fazem uma fila e vão lá pedir uma resposta. Então que não haja entre vós adivinhos. E no Apocalipse 21 diz que os adivinhos serão lançados no lago. Olha que já fez a proibição. E agora, continuando agora no mesmo versículo 15 agora. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, e do teu irmão como eu, e a ele ouvirás. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito e para dar a eles a Torá. Yeshua foi chamado para tirar o povo do erro e dar a ele a verdadeira Torá, porque ele é a Torá viva. Então Moisés profetizou sobre ele. No capítulo 19, as cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e as sucederes, e habitareis em suas cidades, em suas casas. O próximo. Separará 3 cidades para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Continue. Prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, como herança em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. E esse é o caso do homicida que fugirá para lá para que viva. Aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos, aquilo que nós chamamos de homicídio culposo. Então a pessoa atropelou alguém, a pessoa morreu. A pessoa estava passando aqui embaixo, ele derrubou um negócio, a pessoa morreu. Naquela época, não havia o chamado olho por olho, dente por dente. Então a lei permitia que se alguém matasse alguém querido meu, eu podia. Então Deus já preveniu e colocou o quê? 3 cidades para que essas pessoas fossem o quê? Para essas cidades. E lá naquela cidade o vingador não poderia ir. Era uma proteção para aquelas pessoas. Então você percebe que Deus ele pensou em todos os detalhes. Até nisso ele pensou. Muitas vezes nós não pensamos nisso. E quem que é o nosso refúgio? Segundo a Bíblia. O Senhor é o nosso refúgio. A quem eu temerei. Quando você comete algum pecado, você tem que recorrer a quem? A Deus. Se refugiar nele. Então é isso que estava sendo dito. Versículo 15. 19 e 15. Aqui nós vamos ver que há uma relação também com Yeshua. Não se levantará uma única testemunha contra um homem, por alguma iniquidade, ou por algum pecado. Em algum pecado que peque, da boca de 2 testemunhas, ou da boca de 3 testemunhas, se estabelecerá a questão. Ou seja, não poderia eu acusar uma pessoa sozinho. Deveria ter 2 testemunhas ou 3. Foi levado a Yeshua a mulher chamada mulher adúltera. E eles queriam testar Jesus, para ver se ele conhecia a Torá. Eles acusavam, mas tinha testemunhas? Não. Tinha o homem? Não, só tinha a... O que ele fez? Ele baixa a cabeça e ele começa a escrever. Muitos dizem, ele estava escrevendo o pecado de todo mundo. Claro que não, ele estava escrevendo esse versículo aqui de 19. Só pode ter julgamento se tiver esse princípio.
quando eles leram e como eles eram conhecedores da Torá, eles falaram: nós estamos errados. Mas não reconheceram o erro. Abaixaram a cabeça e foram embora. E ele levanta a cabeça. Onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Nem eu te acuso. Vá e não peques. Jesus sabia que ela era culpada. Porém, não foi cumprido os ritos determinados. Jesus olha para você e diz: vá e não peques mais, porque ele sabe que você é pecador. Você foi levado a ele. E agora ele está dizendo para você: vá e não peques mais. Essa palavra que ele está trazendo para nós hoje. E a Bíblia diz: ainda que os seus pecados forem vermelhos como o carmesim. Vermelho como sangue, carmesim. E eu vou tornar branco como a pura. Por que branco como a pura lã? Quando ele fala nesses termos, era uma lã que não tinha nenhum pontinho de pelo de outra cor. Era perfeito. Não importa o nível de pecado que você chegou. Não importa. Lembra que eu falei que nós vamos ter muitas surpresas? Pessoas que nós tínhamos certeza que vão estar juntos, não vão estar porque vão ficar no meio do caminho. E pessoas que nós achávamos que não tinha a menor condição. Que a Bíblia diz: aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A misericórdia. E quando a pessoa recebe essa misericórdia, ele se transforma. Não adianta você brincar de religião. Não adianta você achar que você vai ter alguma diferença só porque você se professa alguma religião. Para encerrarmos, vamos voltar no caso de Ló. Ló era juiz naquela cidade. Ele não estava no portão da cidade, lembra? Nós lemos, ele era juiz lá. Ele cresceu, porque ele era até estrangeiro. Mas ele era um homem tão correto que ele foi colocado como juiz daquela grande cidade. E quando os 3 anjos apareceram para Abraão, na minha opinião, um era o próprio Yeshua. O outro, os outros dois anjos. Um anjo tinha um propósito. Qual era? Avisar e salvar. E o outro tinha um propósito de destruir. Quando ele chegou, a família dos namorados das filhas não aceitaram. Eles relutaram para aceitar, porque eles não tinham mérito algum. Era através da intercessão de quem? De Abraão. Abraão intercedeu por eles. E através dessa intercessão, o que aconteceu? Deus permitiu que eles fossem salvos. O apóstolo Paulo fala que pela honestidade, pela integridade do marido, a esposa pode ser salva. Desde que seja, quando é confrontada, ela tem que estar em harmonia com aquilo que foi feito. E o que aconteceu com a mulher dele? Será que ela morreu só porque ela olhou para trás? Não seria muita severidade para quem salvou todos eles, passou por aquilo? Ela morreu porque o coração dela estava onde? Na cidade. Ela queria voltar. Não deu tempo de voltar. Muitas pessoas conhecem a Techuvá, conhecem a restauração, sabem que tem que mudar de atitude, mas quer voltar para Sodoma, para Babilônia. Ele tem saudade daquela. Ela falou: poxa vida, eu vou abrir mão. Ele sendo um homem rico, que a Bíblia fala que ele era um homem rico, um juiz, vou ter que fugir. E foram de mãos vazias.
deixaram tudo para trás. Eu vou deixar tudo isso aqui, todo esse poder que eu tenho, quem eu era, quem eu sou. Ah, não vou não, vou voltar para... E não deu. Acho que não deu nem tempo de falar atrás. Então essa é a escolha que nós temos que fazer. Você quer servir a Deus? Seja sincero. Tá? Quando Deus aqui, nessa porção, fala que nós não podemos levar ofertas com defeito, mancas, nós não podemos. Lá em Levíticos 11, põe em Levíticos 11 para encerrarmos. Oi? Pode ser no primeiro. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo que tem unhas... Não, até aí. Quem que falou para eles? Jeová. Não foi Moisés. O próprio Deus diz: olha, estes animais aqui, vocês poderão se alimentar. Esses vocês não poderão comer. Aí o que acontece? Quando eles levantam esse aspecto, no versículo 4. Todavia não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. Até aí. Por quê? O boi tem a unha fendida e rumina. O porco tem a unha fendida e não. Porém, o camelo rumina, mas não tem unhas. Então Deus estabeleceu que esses seres, esses animais, não serviriam para o alimento deles. Por quê? Aí nós vamos ver. No versículo 11. O que diz aí? Eles serão uma abominação para vós. Não comereis a sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Não pode nem tocar. Nem tocar. Esses animais seriam o quê? Tá. Não poderia nem o quê? Nem tocar. Apocalipse capítulo 21. Vamos ver o primeiro. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Tá? Porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, ou seja, o milênio já tinha acabado. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. O 3. E ouvi uma grande voz do céu dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Próximo. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte. Nesse momento aqui já é pós-milênio. E aqui está falando de Deus, de Jeová. Quando vai ser entregue o reino a Deus. O próximo. E aquele que está sentado sobre o trono diz: eis que eu faço nova todas as... O próximo. E ele disse: está o quê? Feito. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Próximo. Aí que é o importante, versículo 7. O que diz aí? Aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ah, tem uma condição. Essa pessoa tem que o quê? Vencer. Ninguém vai herdar a salvação sendo um derrotado espiritual. E o que é um derrotado espiritual? Vamos para frente. O próximo. Ah, está aqui, ó. Quem são os derrotados espirituais? Pode ler bem alto. Os medrosos, os incrédulos e os abomináveis, e assassinos, e devassos, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aí está a relação daqueles que vão perecer. Nós temos aí o primeiro, os medrosos. Não pode ter medo?
Que medo é esse? De assumir uma posição ao lado de Deus. De abrir mão daquilo que Deus proibiu. Esses não terão parte com o Senhor. Os incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não acreditam no que está escrito. Ele prefere acreditar nos mentirosos, acreditar de tudo que não é verdade. Mas no que está escrito, esses incrédulos. E os... Quem são os abomináveis? Está escrito lá em Levíticos 11. Aqueles que fazem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, uma abominação por ingerir alimentos impuros. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que eu vou sacrificar dentro dele coisas impuras? Então você percebeu que a coisa é complexa. Não é apenas, mas Jesus disse que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra. Primeira coisa, não existia nos açougues, como Paulo diz, comei tudo que está nos açougues, não existia alimentos impuros, não existia porco, nada disso. Primeiro. Segundo, o tema ali não está falando de alimentação, está falando dos fariseus que eram hipócritas. Se preocupavam mais com a exterioridade, com o exterior, do que com... E a quem mais é dado, mais é... Então, o abominável, ele está fora. E as pessoas ligavam a abominação à sexualidade. Não tem nada a ver com isso. Não, isso aí não tem nada a ver. Os devassos, esse sim está ligado ao quê? À sexualidade. Esses são os devassos. Que nem palavras você pode falar, os nomes mais, porque, né, já viu. Os feiticeiros. Quem são os feiticeiros modernos? Os falsos profetas. Os adivinhos, que a própria porção condena. Então você percebeu que a coisa é muito complexa? Não é tão fácil assim? E estes que não pertencerem a esse grupo herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso serviço de Shabbat.